Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, sábado 20 de dezembro de 2025, horário 9 horas da manhã, 34 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Atenção, atenção. 100 navios, 100 navios de guerra da China estão se deslocando pelo Pacífico, querendo se aproximar das costas do Pacífico na América do Sul. 100 navios e 600 navios fantasmas se encontram no Atlântico. Falsas bandeiras, cargueiros de falsas bandeiras, todos eles sem transponder. Então, os submarinos nucleares americanos se encontram já no Oceano Atlântico. Os navios, eles já se posicionam em toda a orla marítima do Oceano Atlântico e também tem embarcações, 40 embarcações, navios, ao confronto com a Marinha dos Estados Unidos, navios chineses que atravessaram pelo Panamá e que estavam em Cuba, no Porto de Mariel. Então, estes navios, eles são considerados hostis. Há navios iranianos em portos brasileiros, há navios da Rússia, falsas bandeiras, também no Oceano Atlântico. Então, o confronto, ele vai se realizar. Já identificamos que se trata de espias, espionagem. Os brasileiros funcionários públicos amotinados a mando da China, do Hezbollah, da Turquia, do Hamas, da Rússia, a querer entregar as reservas de 97% do nióbio. Todo o nióbio que existe no planeta se encontra no Brasil. É uma fortuna imensa. E a China não quer abrir mão desta fonte de energia roubada, contrabandeada pela Vale da fundação do Jacques Schwartz, conhecido como George Soros. Este elemento, ele comprou a Vale do Rio Doce, a mineradora, com títulos podres, pagou para o Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello assinou em ação monocrática e vendeu a Vale com títulos sem valor para George Soros. Então, eles agora foram identificados, eles estão já com pena capital, morte por fuzilamento, são espias.
Então foi descoberto Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Fachin, Zanin, Dino, Toffoli. Todos estes elementos, o objetivo deles é matar Bolsonaro, sem chamar atenção, sem colocar o Bolsonaro como mártir, mas eles estão com a tarefa de matar Bolsonaro. Então Bolsonaro se encontra ainda na carceragem da Polícia Federal e todos os amotinados senadores que ocupam o Senado brasileiro e também os deputados, partidos políticos que ocupam a Câmara de Deputados, os espias, espionagem é o pior dos terroristas. Ele se faz de bonzinho, ele se coloca como amigo e depois te enfia uma faca pelas costas. Então, nós já temos a identificação destes elementos. Estamos procedendo com tropas de 123 países, do Tribunal Penal Internacional, através do Comando Sur, a invasão do território de Brasília. Estamos colocando todos os cônsuls dos 17 países do narcotráfico na prisão. Estamos com o levante. Estamos solicitando às tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica que se levantem imediatamente, porque eles estão aguardando esse espia sabotador. Tem que ser morto. Ele tem que ir para o pelotão de fuzilamento, onde é encontrado e fuzilado. Da mesma forma, Alexandre de Moraes, Fachin, Toffoli, Carmen Lúcia, Dino, Zanin, todos eles são espias sabotadores que estão aguardando as tropas da China. A China de 100 navios vai se estabelecer no Pacífico, no Peru, e lá ele vai utilizar armamentos de mísseis a atingir o território, 27 estados da República Federativa do Brasil. Eles querem o nióbio, 97% de toda a riqueza do planeta. Há mais riqueza do que diamante, do que ouro, ou seja, ele é o metal dos metais e está no território da República Federativa do Brasil, como também grafeno, um monte de riquezas que tem o Brasil, e eles querem essas riquezas, e eles vêm para combater a China e a Rússia. Então eles estão fazendo uma cortina dizendo que querem fazer a paz, mas em realidade eles estão em guerra. A Inglaterra já determinou guerra contra a Rússia. Não tem essa de conversar, já vai começar a atacar a Rússia. Entendeu? Já estão em guerra lá. Deu para entender? O senhor Trump, ele só fica observando, ele não vai fazer nenhuma piruada. Não acredita mais no posicionamento da Ucrânia e no posicionamento da Rússia. Eles todos estão querendo invadir o Brasil. Eles querem o nióbio brasileiro. Também os africanos estão todos já com os navios que foram fabricados nas costas, nos portos da África, para a invasão do Brasil. Então nós temos que proceder imediatamente. Peço a todos os soldados do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, que se posicionem imediatamente contra este ministro das Forças Armadas Brasileiras, que ele diz que realmente o Bolsonaro não fez nada, mas ele não se posiciona. Eles todos são cínicos.
Eles estão posando de cínico, que tem que ser tudo feito pela lei, e não há mais lei, estamos em guerra atômica nuclear. Temos que abater o inimigo. O inimigo é o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Tentaram ontem matar Fux e também como se chama, o ministro que colocou na cadeia, está colocando na cadeia o filho do Lula. Entenderam? Tentaram matá-lo. Então nós estamos em guerra. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, caserna no Rio de Janeiro. Imediatamente soltem o general em chefe que se encontra detido. O Supremo Tribunal Militar, essa presidente do Supremo Tribunal Militar, ela tem que ser presa. Tem que ser presa todo o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica amotinados, espias que estão a serviço da China, aguardando o contingente chinês, pensando de que eles têm capacidade tecnológica e não têm. Temos que soltar os generais que foram o governo do senhor Bolsonaro. Temos que tirar Bolsonaro da Polícia Federal. Temos que levar ele imediatamente à unidade hospitalar. Hoje, agora. Estamos mandando tropas especiais. Estamos já tomando Brasília. Estamos à captura de Luiz Inácio Lula da Silva. Esses 4 espias colocados pelos espias dos democratas, do Obama, do Biden, do Bush, traidores que mataram com veneno a população dos Estados Unidos da América, que está roubando, que roubou, né? Roubou o dinheiro dos americanos, colocou um monte de terroristas no território, nos estados dos Estados Unidos. Há um combate lá de guerra interna, e aqui no Brasil também. Então temos que tomar já iniciativa, porque eles estão esperando 100 embarcações, 100 navios da China que estão vindo para o Pacífico, a costa do Pacífico, se estabelecer no Peru e começar o combate contra os Estados Unidos, que se encontram no Oceano Atlântico. Os navios, os submarinos, já se encontram no pré-sal. Os Estados Unidos já tomou o pré-sal do Brasil. Já está tudo dominado. Já há navios de contenção para abater os navios russos e os navios chineses que estão no Atlântico, querendo invadir as praias de Copacabana, Leblon, Barra da Tijuca, Bahia, Fortaleza, toda aquela região. Eles estão querendo invadir, tomar as praias, matar a população civil, cortar cabeça. Estão entendendo? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Isto não é brincadeira, estamos em guerra, acorda. Então nós estamos procedendo onde encontrar esse falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, ele será fuzilado. Fuzilado. Alckmin também fuzilado. E também os membros do Supremo Tribunal Federal. Agora, eles não têm possibilidade de mandar aviões para paraquedistas russos, paraquedistas iranianos, paraquedistas venham tomar as cabeças de praia, venham tomar os quartéis. Então você é aquartelado de 27 estados. Se posicione imediatamente.
porque é uma invasão. Eles estão aguardando a invasão. Eles estão empurrando, estão querendo matar o Bolsonaro. E não vamos permitir. Entenda você, Polícia Federal de 27 estados. Você, André, você sabe. Eu te conheço, cara. Você está mancomunado com esse Lewandowski. Ele é um espia. Ele vai ser fuzilado, ele e o filho dele. E você vai ser fuzilado também? Hein? Estamos em guerra. Vocês são espias. Vocês fecharam negócio com a China. Vocês são todos filhas da puta. A estrutura do governo federal do Brasil, primeiro, segundo, terceiro escalão, são espiões russos, chineses, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, dos cartéis do narcotráfico. E vamos proceder imediatamente. A morte por fuzilamento são espias, terroristas. Ninguém pode ficar de pé. Estamos em guerra atômica nuclear. Eles querem invadir as reservas de nióbio. Sabe o que é nióbio? É a maior riqueza que tem no planeta. E as reservas, o único país que tem 97% é o Brasil. E eles querem invadir o Brasil. Acorda! Tá entendendo? Estamos em guerra. Vão matar todas as crianças, as mulheres, os brasileiros. Vão começar quando eles chegarem. Tá esperando o quê? Esse é o relatório. Estamos procedendo já. Conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone WhatsApp celular, 5521-99742-0789. Estamos em guerra atômica nuclear. O chinês está vindo para invadir, matar os brasileiros. Os russos também, eles vêm para invadir, matar os brasileiros. O Pedro está sendo caçado, vai ser levado à prisão ou fuzilado, porque ele é terrorista, já foi descoberto. Ele é a vice-presidente, imediatamente. O exército colombiano assim o determina. O venezuelano, já sabem, e já está tendo confronto lá. Vão pegar Maduro e vão pegar todos os generais que estão com Maduro. Hoje, agora, é combate de morte contra terroristas, contra pessoas que são espias, colocados pelo Irã, pela Rússia, pela China. A tortura, a morte do povo. O que fizeram na Rússia, o que fizeram na China. A síndrome de Estocolmo. Os torturados se apaixonaram pelos seus torturadores. Eles estão praticando isso no Brasil. Acordar! Não tem Natal, não tem Réveillon, eles vão invadir tudo. Entendeu? Tô sendo claro. Viralizem isto o máximo possível. Aqui não tem ninguém brincando. Estamos em guerra atômica nuclear contra esta tropinha de merda desse Putin que é alvo. Desse Xi Jinping que é alvo, desse norte-coreano que é alvo, desses europeus
que se venderam, que são espias cínicos, são alvo. Entendeu? Não tem ninguém aí dizendo que tem que ser tudo a bem da lei, das leis estabelecidas através do voto. Do voto de quem? Dos espias sabotadores que votam ao proveito contra o povo. Você que tinha morte do seu corpo, está jogado numa cama e que você iria receber 100% de aposentadoria, você vai receber 60%. Se for receber, porque eles roubaram tudo e vão querer que você morra. Já bateram martelo, tomaram todas as terras do Brasil com o marco temporal, não para dar para os índios, é para que o nióbio seja entregue à China, à Rússia. E você, brasileiro, vai ser morto. Tá entendendo? 97% eles vêm atrás disto. A Inglaterra, a Rússia, a Europa inteira. Entendeu? Vamos à luta. Se prepara. Eles vão cair de paraquedas, vão aparecer nas praias. Entendeu? Não brinque. É guerra. Dia 20 de dezembro de 2025. Horário 3h31 da madrugada. Torno a repetir, dia 20 de dezembro de 2025. Horário 3 horas da madrugada, 31 minutos. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, com tutela e curatela de 123 países, representando a tutela e curatela de 123 nações signatários do Tribunal Penal Internacional. Está determinada a morte do espião da China, da Rússia, do Irã, da Turquia, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do Comando da Capital, do Comando Vermelho, do Cartel dos Soles, chefe operacional da Orcrim Foro de São Paulo, patente militar da Norte-Coreia, patente militar da China, patente militar de Cuba. Este, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem a morte determinada, ocupa a falsa identidade no governo da República Federativa do Brasil. Esse sujeito, ele é um elo de desgraça que está incentivando uma extorsão global. Ele promete e ele determina a toda a Europa, aos 27 estados, desde Macron até a Alemanha. Ele também envolve a NATO, a OTAN, lá da Europa, a Ucrânia. Ele tem acessos e todos eles aceitam, porque ele é perigosíssimo. Este indivíduo é falsa identidade. Ele vai ser morto hoje, dia 20 de dezembro de 2025, horário 3 horas da madrugada, 34 minutos. Quem está falando é o senhor interventor, juiz corregedor arbitral internacional, Justiça Paga, Oscar Aníbal Chiapano, arbitragem internacional. Estamos com
a tropa de intervenção e captura para vários elementos terroristas, localizados em 27 estados, 5.070 municípios, prefeitos, governadores, ministros, 39 ministros do governo federal do Brasil, narcoterrorista, país narcotraficante, rota da seda, do transporte de fentanil, ópio, óleo de ópio, êxtase, heroína, cocaína, anfetamina, todas as 13.000 fazendas localizadas na cabeça do cachorro, todas sendo exploradas e sendo administradas pela Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. A sede desta organização, Belém, onde se encontra a representação do Estado da República Federativa do Brasil. Este indivíduo, ele vai ser morto hoje, 20 de dezembro de 2025. O seu vice, Alckmin, ele é um espia preposto pelo Irã, pela Rússia, pela China, também toda a sua autarquia, todos já identificados, vai ser processado através já de guerra atômica nuclear contra o narcotráfico. Ele é o traficante da Malásia, do Vietnã, da Oceania, dos BRICS. Este elemento, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um espião e já não há diálogo. Ele, Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dino, Fachin, Zanin, todos os indivíduos e todo o seu gabinete, todos os juízes auxiliares, todos os de suporte em representação de justiça nas cortes de 27 estados, todos os presidentes envolvidos com seus gabinetes estão todos com a captura determinada. Eles são opressores, administradores do narcotráfico, do dinheiro do narcotráfico, de folhas de pagamento. Eles fazem o branqueio, eles têm a determinação. Está envolvido o presidente do Banco Central, está envolvida a família do Alexandre de Moraes. Não consta a representação do seu Instituto de Advocacia. Não consta o nome dessa mulher, como também do Toffoli, como também da mulher do Toffoli, em representação do Banco Master. Todos eles estão a lavar o dinheiro do narcotráfico. E todos serão levados à prisão ou mortos porque são terroristas. Estamos em guerra. Entendido? Então, Brasília vai ser invadida hoje, 20 de dezembro de 2025. Já neste momento, 3 horas da madrugada, 38 minutos, já estão as tropas nos aeroportos. Todos já com logística e desempenho ao monitoramento, procedendo imediatamente. Já as fronteiras secas, desde o Paraguai a estas 17 facções do narcotráfico, já todos estão em guerra local.
Guerra contra o narcotráfico mundial. Estamos procedendo. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular WhatsApp 5521-997420789. Estamos em guerra atômica nuclear. O inimigo são terroristas, maoístas, todos eles ao delipêndio do planeta. Todos eles identificados, liderança de falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é que determina os trabalhos. Ele é que criou os BRICS. Ele é que tem a intercessão e também a intimidação da Rússia, da China, do Irã. Este sujeito, ele, onde for encontrado, será morto. É um terrorista. Ele é um espião colocado pela administração Biden, Obama, Clinton, Bush. É treinado e será batido, perigosíssimo. Estamos entendidos? Onde foi encontrado esse sujeito, que não tem 70 e poucos anos, não, é um filho da puta. Entendeu? É um atleta. É um filho da puta. Espião. Será morto hoje, 20 de dezembro de 2025. Já estão à captura dele o Mossad, o Kraken, a CIA, a Interpol, a Europol. Todo mundo está querendo ele. A Europa inteira, a Oceania, a Austrália, todo mundo quer ele. Querem exterminá-lo. Ele é queima de arquivo. Mas nós já chegamos primeiro. Tá bom? Por favor, viralizem isto o máximo possível. Quem está falando é o senhor interventor na República Federativa do Brasil. País terrorista, estrutura de governo de narcotraficantes, crime organizado. Na estrutura do Supremo Tribunal Federal, cujo líder, Alexandre de Moraes, tem uma recompensa de 8 milhões de dólares pagos pelo FBI por envolvimento com o cartel dos Soles, com o cartel do Comando da Capital. Assassino, já matou 8 detentos com tutela e curatela do seu cartório, da sua jurisdição. Temos, no momento, o apenado senhor Bolsonaro, que ele está com os testículos, os 2 testículos inflamados, feito. Vocês são queima de arquivo dos seus patronos, o narcotráfico global. Eles sabem que vocês estão dispostos a entregá-los. Então o próprio Biden, o próprio Obama, o próprio Partido Democrata, os próprios assessores, agentes mercenários da CIA, snipers localizados no logradouro das suas residências, já estão com a tarefa firmada. Nós estamos monitorando de caixinhas de sapato, satélites, todo este procedimento. Eu estou informando, eu estou fazendo o relatório, o cargo assim determina.
proceda imediatamente, todos vocês, a hospitalizar agora o senhor Bolsonaro, para que ele fique fazendo todos os exames de risco cirúrgico e estabilizar a sua pressão, o seu status de saúde pré-operatório imediatamente, ou vocês não sobrevivem daqui a 10 minutos. Tentaram matar André Mendonça, tentaram matar Fux, e vocês estão tentando matar um ao outro, porque vocês sabem que se um de vocês falar, cai todos vocês. E quem mandou matar vocês, pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, é o exterminador já identificado, Alexandre de Moraes. Careca, filho de uma puta! Assassino! Narcotraficante! Terrorista! Se fosse por mim, tu já estava morto, filho de uma puta! Tá entendendo? Tá brincando? Você tá pensando que tá lidando com quem? Seu filho da puta! Você tem 10 minutos. Você, ou a puta que te pariu, tua mulher, teus filhos, teus vagos, tu vai morrer, filha da puta! Entendeu? Tô te avisando. Você tem 10 minutos. Sabe o que é 10 minutos, filho da puta? Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranimaltiapano@gmail. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 5521 99742 0789. Entenda! Eu lido com gente como você todos os dias. Seu filho da puta! Alexandre de Moraes! Você fudeu com a vida do tráfico global. Você fudeu com o Banco Master. Você fudeu com o Banco Bis de Basileia, na Suíça. Você acabou com todo o esquema projetado ao sucesso, deixando que esse espia, filho da puta, falsa identidade, quem não manda em porra nenhuma, ele simplesmente procede como sempre procedeu, esse Beelzebub, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. Tô avisando agora, neste instante, os minutos estão correndo. Eu vou ficar até aqui, esperando que dê na televisão agora, que tu tá morto, que tu morreu. Entendeu, filha da puta? Porque eu quero que você saiba, como fez Carlinhos, como fez o Beramar, que ele disse, aí, corta os dedos dele, agora corta os dedos do pé, corta a orelha, isso, agora corta a cabeça dele.
Entendeu, seu filho da puta? Tá entendendo ou não? E tá passando o tempo. E eu tô querendo ouvir. Aqui na televisão. Agora! Porque tu não sobrevive. Tu quer pagar pra ver? Paga, filha da puta! Peita, filha da puta! Tu já tentou várias vezes. E quem veio foi pro saco. Tá no inferno, filha da puta! Vários, seu filha da puta! Metidos a matador, a assassino, a exterminador! Tu não conhece a morte, filha da puta! Mas hoje tu vai conhecer! Agora! Tá entendendo? Tá entendendo, filha da puta? Tá me ouvindo? Vou ficar aqui. Quero ver a televisão falar que tu tá morto. Que tu morreu. Que tu já era, filha da puta. E você, Faquin. Você, Gilmar Mendes. Carmen Lúcia. Zanin. Gordo Dino, filha da puta. Todo mundo morto. Gonê. Todo mundo morto. Alcolumbre, Hugo Mota e as putas que o pariu. Tamo em guerra. Entendeu? E todo mundo tá insatisfeito. Vocês fuderam com tudo, seus filhos da puta. Então vão morrer. Agora! Cadê? Quanto falta? 21 mais 5. Já passou. Então agora vocês estão mortos. Assessores de Sóstenes. Carlos Jordi. Vocês estão querendo peitar quem? O Brasil está sancionado com uma sanção financeira de 40%, elevando um total de 50%, devido às manifestações e posições deste terrorista falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Este sujeito, ele declarou guerra a 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Ele declarou guerra à NATO, à OTAN, ao Pentágono. Este sujeito, ele é narcoterrorista, traficante, ladrão, filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. São 4 bonecos. E já estamos com a declaração de guerra atômica nuclear contra esse filho da puta, contra o filho da puta do Xi Jinping, contra o filho da puta do Putin, que eles, conjuntamente com a ONU, nunca fizeram absolutamente nada desde 1945 pelos seus povos. Massacraram os chineses, estão matando os chineses até hoje, massacraram o povo russo, estão matando até hoje, trucidando a população russa. São os opressores, filhos da puta. Desde a época de Mao Tse-tung, desde a época
de o homem que se chama Aço, Stalin, dois filhos da puta que querem dominar o planeta e que vão acabar sendo destruídos. O povo chinês não suporta mais esses filhas da puta e esse regime opressor. Da mesma forma que o regime russo, opressor, filhos da puta. Então, o mundo já os identificou, e também aos teocratas. O Mullah Khamenei, Ali Khamenei, que Ali é descendência do Mohammed, eles não são descendência. Eles são os anjos caídos de Satanás. Esse Ali Khamenei será destruído, conjuntamente com o turco Erdogan, Mullah do Estado Islâmico. Ele é o detentor do Estado Islâmico, terrorista, turco filha da puta. Tudo descoberto. Então, o planeta todo está querendo viver em harmonia e não viver em medidas opressivas e imorais que querem determinar a loucura do mal proceder de vida adâmica, vida pela sensação da carne, vida sem a realidade de que todos nós somos descendentes do Senhor dos Exércitos. E eles não suportam isso. Eles querem ser os dominadores do Estado, através do medo. E quem vocês quiseram implantar o medo, então vocês vão colher o medo. Vão ser todos destruídos, porque não há espaço para vocês no planeta, seus filhas da puta. O Ali Khamenei, ele tem sentenças de morte por crucifixão. Ele dá sentenças por apedrejamento. Ele dá sentenças por cortar todo o corpo da pessoa, esquartejar. Esse Ali Khamenei, filho de uma puta, charmuta, ele esquarteja as mulheres, corta elas em picadinho. Ele crucifica a quem for contra esse filho da puta, Ali Khamenei, iraniano filha da puta, charmuta. E eles querem briga. Querem impor medo. Medo de quem? De vocês? Hein, Ali Khamenei? Medo de você? Medo de você, Xi Jinping? Medo de você, Putin? Eu sei de quem vocês têm medo. E estamos aqui, já no combate. Não vão sobrar vocês. E é a mesma coisa que esse norte-coreano. Já está tudo determinado.
Entendeu? Vocês são os primeiros a serem abatidos, seus filhos da puta. Entendeu? Nós vamos, quando você estiver dormindo, e vamos te tirar de dentro de você. Não vai sobrar nada de você. E você vai ver a morte. Durante 7 dias, vai sofrer, vai sentir o que você plantou. Terror terrorista, mal parido, escarrado, cuspido, cagado. Vocês estão com a sentença do Senhor dos Exércitos. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp, 5521 99742 0789. Desde 1945, vocês continuaram a torturar Stalin. Você matou o povo russo. Assassino, filho da puta, morreu com sífilis, foi assassinado. E você, Mao Tse-tung, filho de uma puta, assassino, colocou o povo para se devorar um com o outro. O povo chinês não quer saber mais de comunismo, não quer saber mais dessa teocracia do Irã. Queremos viver em liberdade desses opressores filhos da puta. Entendeu? Não tem herança, não tem liderança. Nós vamos aniquilar vocês. Todos vocês que querem estabelecer o medo opressor dos seus povos. Acabou. Vamos acabar com vocês. Neste final de semana, sábado e domingo, te prepara. Já estamos lançando as bombinhas. Ouviu, seus filhos da puta? Viralizem isto. E esse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva está foragido. Ele e todos esses espias sabotadores do Biden. Você quer ir para Paraguai para entregar o comando da capital, para entregar o comando vermelho, para dizer que você é o mocinho Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade, filho de uma puta, que você foi muito bem claro. Você mata os teus próprios filhos. O Lulinha, a tua filha, vai matar a Janja também? Você não é ladrão? Você é inocente? Você não é assassino?
Você é inocente? Conheço você, seu filho da puta, quando estava vivo. Conheço você, espia sabotador da China, da Rússia. Não vai sobrar nada de você, nem do PP, nem do Maduro, nem da puta que te pariu. De ninguém que está aí oculto, querendo brincar a fazer dinheiro. Sem chance. Já temos todos vocês, pela inteligência de IA. Todos vocês têm nome. Todos vocês foram identificados. Agora é só um caroço na testa. Ouviram? Estamos em guerra atômica nuclear. E vocês são os alvos, seus filhas da puta. Entendeu? Não tem a quem recorrer. Vai botar medo na puta que te pariu. Vai cantar de galo na puta que te pariu. Tu tá morto. Aproveita os poucos segundos que te resta. Faz uma oração. Se arrepende, porque tu vai sofrer. Tu vai ver. E de lá tu não volta, filhos da puta. Viraliza isto. Plantão urgente entre as pressas. A casa caiu para Moraes. Espanha quer prisão do ministro. Isso mesmo que você escutou, patriotas. Espanha quer prisão do ministro. Tudo isso veio à tona através do canal Timeline, com a participação de Lacombe e da juíza Ludmila Lins Grillo. O nome de Alexandre de Moraes voltou a circular fora do Brasil de forma explosiva. Bastidores revelados por juristas. Analistas e vozes críticas do judiciário apontam que autoridades e magistrados na Espanha passaram a tratar Moraes não mais como referência institucional, mas como alvo de questionamentos formais. A informação que corre em timelines, entrevistas e análises internacionais é direta. Há pressão crescente para que atos atribuídos ao ministro sejam enquadrados como violações graves de direitos fundamentais, o que, em tese, abriria caminho para medidas duras no exterior, inclusive pedidos de responsabilização penal. Não se trata de manchete vazia. O estopim foi o julgamento do chamado Núcleo 2 no Brasil, que resultou em condenações baseadas, segundo críticos, em presunções, ilações e argumentos frágeis. A reação internacional veio rápido. Na Espanha, magistrados na Audiência Nacional, corte especializada em casos de grande repercussão e extraterritorialidade, já haviam negado pedidos do STF brasileiro em casos anteriores. Agora, o tom subiu. Relatos trazidos por Ludmila Lins Grillo e reforçados por análises de Lacombe apontam que o judiciário espanhol passou a enxergar Alexandre de Moraes como personagem central de um sistema que criminaliza a opinião política. E isso muda tudo. Quando um país europeu começa a discutir, ainda que nos bastidores, a responsabilização pessoal de um ministro da Suprema Corte brasileira, estamos diante de um fato gravíssimo do ponto de vista institucional. O julgamento de Silvinei Vasquez e Felipe Martins foi o combustível dessa crise. No caso de Silvinei, as operações da PRF no segundo turno de 2022 foram reinterpretadas retroativamente como instrumento de sabotagem eleitoral, apesar de declarações anteriores do próprio Moraes afirmando que ninguém foi impedido de votar. Essa contradição chamou atenção fora do país. Para juristas estrangeiros, mudar a narrativa depois do fato consumado é sinal clássico de politização judicial. Já o caso de Felipe Martins escancarou o problema. Não há prova material de autoria diminuta. Não há comprovação de presença em reunião decisiva. O argumento central usado na condenação,
uma corrida de aplicativo em data diferente para presumir deslocamento em outro dia, foi classificado por analistas espanhóis como incompatível com o devido processo legal. E mais grave, ministros brasileiros verbalizaram que as ideias de Felipe Martins eram perigosas. Aqui está o ponto-chave que despertou a reação da Espanha. Ideias não são crime. E quando um tribunal condena alguém pelo que pensa, escreve ou representa intelectualmente, o julgamento deixa de ser jurídico e passa a ser ideológico. Para a justiça espanhola, isso é inaceitável. Esse entendimento já havia ficado claro na negativa de extradição do jornalista Osvaldo Eustáquio. A decisão espanhola foi categórica. Os atos atribuídos a ele estão protegidos pela liberdade de expressão. Agora, essa mesma lógica começa a ser aplicada de forma mais ampla, alcançando quem conduz os processos no Brasil. Nos bastidores diplomáticos, cresce a avaliação de que Alexandre de Moraes se tornou um problema internacional, não apenas uma figura controversa doméstica. E quando esse tipo de leitura se consolida, o passo seguinte costuma ser o isolamento jurídico. No próximo bloco, vamos explicar por que essa movimentação da Espanha pode evoluir para algo ainda mais sério, quais são os riscos reais para o STF e por que o Brasil começa a ser visto como um país onde o judiciário atua fora dos padrões democráticos internacionais. Bloco 2. Análise profunda. Isolamento do STF, risco jurídico e o aviso que vem de fora. Agora vamos falar com clareza. Quando se diz que a Espanha quer a prisão de Moraes, o que está em jogo não é um mandado formal emitido amanhã. O que está em curso é a construção de um entendimento jurídico internacional de que atos praticados no Brasil podem configurar crimes fora do território brasileiro. E isso, na prática, é muito mais perigoso. A Audiência Nacional da Espanha não é um tribunal comum. Ela julga terrorismo, crimes contra a humanidade e violações graves de direitos fundamentais. Ao negar pedidos do STF e proteger alvos da justiça brasileira, a Corte Espanhola envia um recado claro. O Brasil está extrapolando limites civilizatórios básicos. Na minha avaliação, Alexandre de Moraes já ultrapassou a linha que separa a autoridade judicial de ativismo político. E não sou eu quem diz isso. São decisões internacionais, manifestações de juristas estrangeiros e análises que circulam em ambientes diplomáticos. O STF, sob sua condução, passou a operar como um tribunal de exceção para casos específicos. O mais simbólico é que essa reação vem de um país governado por socialistas. Ou seja, não se trata de uma conspiração da direita internacional. Trata-se de um choque entre dois modelos de justiça. Um que protege a liberdade de expressão e outro que a relativiza conforme o alvo. Quando a Espanha afirma que não extradita alguém porque o crime imputado é, na verdade, opinião política, ela está dizendo de forma indireta que o acusador age fora da legalidade democrática. Esse é o ponto que atinge Moraes em cheio. E isso se soma a outros episódios. A Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos e suspensa por razões estratégicas, nunca significou absolvição. Em nenhum momento, Washington declarou Moraes inocente. Apenas optou por não avançar naquele momento. A Espanha agora reforça essa leitura internacional de abuso. O STF parece não perceber que decisões internas têm efeitos externos. Cada condenação sem prova robusta, cada fala sobre ideias perigosas, cada censura judicial vira munição para tribunais estrangeiros questionarem a legitimidade da Corte brasileira. Se esse movimento avançar, Alexandre de Moraes pode enfrentar restrições de viagem, dificuldades diplomáticas e até investigações em cortes internacionais. Isso já aconteceu com autoridades de outros países. Não é ficção, é precedente jurídico. E o Brasil paga o preço. Um país cujo judiciário é visto como perseguidor político perde credibilidade, investimentos e influência. O STF,
que deveria ser guardião da Constituição, corre o risco de se tornar um símbolo de autoritarismo judicial no exterior. Por isso, a informação que vem da Espanha não pode ser ignorada. Não é bravata, é aviso. O mundo está observando. E desta vez, não é apenas o réu que está no banco dos acusados, é o próprio juiz. Se você quer continuar entendendo os bastidores, as pressões internacionais e o que realmente está em jogo por trás dessas decisões, se inscreva agora no canal Rota da Notícia. Deixe seu like e compartilhe este conteúdo. A verdade não pode ser julgada em silêncio. O Alexandre de Moraes autorizou o Bolsonaro a dar a primeira entrevista dele depois desse tempo todo, né? Então vamos entender o que é a importância disso daí. Eu acho muito importante, sem dúvida alguma. Eles estavam indo para Portugal, justamente onde fica a empresa do careca do INSS, no qual ele paga o Lulinha, que agora mora na Espanha. O Lulinha não é bobo. Ele viu que o negócio ia feder para ele e foi morar na Espanha. Fugiu lá para a Espanha. Tenta entender isso aqui. O filho do presidente recebia mesada do cara que arquitetou o maior esquema de corrupção do Brasil, que é o roubo dos velhinhos do INSS. Olha a que ponto chegou o Banco Master. Os técnicos do Banco Central relataram para a imprensa e para a polícia e para o Ministério Público que estão com medo. O presidente do Banco Central hoje, numa coletiva de imprensa, deu um recado direto para o Toffoli. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista. É isso mesmo. Desde 15 de julho, quando falou pela última vez à imprensa, o ex-presidente esteve afastado dos jornalistas. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro conceder sua primeira entrevista desde a prisão da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente escolheu o site Metrópolis como interlocutor. O encontro está marcado para a próxima terça-feira, 23, dentro da carceragem, local onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por suposto envolvimento em uma trama golpista. Moraes também autorizou Bolsonaro a receber cartas, a fazer fisioterapia e a receber visitas regulares da mulher Michele Bolsonaro sem aval prévio da corte. Até recentemente, Michele precisava solicitar previamente cada visita ao STF para ver o marido na superintendência da PF. O Alexandre de Moraes autorizou o Bolsonaro a dar a primeira entrevista dele depois desse tempo todo, né? Então vamos entender o que é a importância disso daí. Eu acho muito importante, sem dúvida alguma. Não sabemos ainda como será essa entrevista, se será ao vivo, se será gravada, se será só por escrito. Como é que será essa entrevista nós não sabemos, mas é uma coisa que eu sempre falei para vocês que é muito importante. A gente ouvir o Bolsonaro, porque por mais que faça todo sentido a indicação dele do Flávio, coisa e tal, que ele está falando e coisa e tal, é muito importante ouvir do Bolsonaro isso, né? Vamos falar sobre isso aqui e também algumas outras coisas que o Alexandre de Moraes aprovou. Mas é importante notar, ele não aprovou a cirurgia que o Bolsonaro quer fazer, pelo menos não aprovou ainda, o que é uma coisa muito preocupante. Então tá aqui, o Alexandre de Moraes tomou um monte de decisões hoje sobre o Bolsonaro, né? E, mais uma vez, tudo que acontece agora a gente fica na dúvida se está no acordão ou não está no acordão, né? Mas o fato é que algumas decisões fazem sentido e não precisa estar em acordão nenhuma, coisa só óbvia, né? A primeira coisa é a permissão para que a Michele Bolsonaro possa visitar o Bolsonaro sem precisar de novas autorizações. Isso é um absurdo, né? A Michele Bolsonaro é a mulher do Bolsonaro, ela tem os horários de visita, ela poderia ir direto, mas ela tem que, cada vez que ela vai lá, ela tem que pedir autorização para o Alexandre de Moraes para ir lá. O Alexandre de Moraes deu autorização para ela ir toda terça e quinta-feira visitar o Bolsonaro, isso já é uma coisa positiva, sem dúvida alguma. E, de novo, eu acho mais sério a questão da cirurgia. A cirurgia não foi decidida ainda, ele ainda não deu autorização para a cirurgia. Enfim, um absurdo isso, né? De qualquer forma, existe uma outra coisa, que ele permitiu o recebimento de correspondência. As correspondências devem ser recebidas, inspecionadas preliminarmente para segurança e entregues ao preso, exceto em caso de itens proibidos. Não está muito claro o que seriam itens proibidos, né?
sei lá, tá achando que alguém vai mandar uma arma pro Bolsonaro, alguma coisa assim, né? Não faz sentido isso. Mas enfim, o fato é que autorizou correspondência para o preso. De novo, é um direito de presos. Os presos têm direito a receber correspondência e também a visita da mulher dele, né? Então tá aqui, também autorizou a visitação permanente da mulher do ex-presidente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por se tratar de cônjuge, as visitas poderão ocorrer independente de nova autorização judicial, respeitando os horários estabelecidos pela Polícia Federal, terças e quinta-feiras, de 9 às 11 horas, com duração de 30 minutos. Absurdo isso, tá? E separada de outras visitas. Então a Michele não pode visitar o Bolsonaro quando tiverem outras visitas lá. Uma besteira isso, né? Além disso, o irmão da Michele Bolsonaro, o Eduardo Antunes Torres, que tem ajudado a Michele, tem ajudado o Bolsonaro, foi autorizado a visitar o cunhado. A visita está marcada para terça-feira, dia 23, terça-feira da semana que vem, né? Também teve autorização para que ele passasse por sessões de fisioterapia durante o banho de sol e coisa e tal. Coisas assim que não precisava disso, ou seja, uma coisa óbvia que tinha que acontecer, né? Agora, a grande notícia aqui é que ele autorizou que ele conceda uma entrevista a um site, tá? A entrevista deve acontecer na terça-feira, dia 23, entre 11 horas e meio-dia, com duração de 1 hora e seguirá as regras estabelecidas pela Superintendência da Polícia Federal. Então, na terça-feira que vem, entre 11 horas e meio-dia, o Metrópolis, tá aqui, ó. Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a dar entrevista para o Metrópolis. A entrevista será dia 23 de dezembro, a primeira entrevista do ex-presidente para a imprensa desde as medidas cautelares em julho. Então, repara, eu reclamei disso, tá? Houve uma possibilidade do Bolsonaro dar entrevista para o Rafael Ferri, do Café com Ferri, que é um podcast. O cara é de direita, o cara é apoiador do Bolsonaro. Eu não entendi por que algumas pessoas criticaram a entrevista. Não, porque não pode dar entrevista, porque vai ajudar o Tarcísio, não sei o que lá. O que eu acho um absurdo, não tem lógica nenhuma. Ninguém manda no Bolsonaro não, meu amigo. O Bolsonaro fala o que ele quiser falar, não tem esse negócio de mandar no Bolsonaro não. Aí agora vai ter a entrevista do Metrópolis. Olha que coisa. O Metrópolis, que é um veículo, não chega a ser de esquerda radical, coisa, mas é bem esquerdista, o Metrópolis, né? Então vai ter essa entrevista agora no dia 23 de dezembro. Da mesma forma, fico muito feliz com isso. Eu acho muito importante o Bolsonaro falar. Eu espero que isso normalize outras entrevistas de outras pessoas com o Bolsonaro. É muito importante por vários aspectos. Primeira coisa, mantém o Bolsonaro na mídia, tá? O Bolsonaro tem um capital político, um capital midiático enorme, mas não tenha dúvida, se você ficar esquecido num canto sem falar para o seu público, esse capital vai se corroendo. Então é importante ele falar com o público dele. O capital político e midiático do Bolsonaro é enorme, não vai acabar tão cedo. Mas é lógico que é importante exercitar esse tipo de coisa. Além disso, a questão dele confirmar essas decisões todas, como eu falo para vocês. Ah, mas o Flávio Bolsonaro falou, eu acredito. E sim, eu acredito também, tanto que eu tenho falado aqui que eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro, estou apoiando e coisa e tal, não acho que tem alguma coisa de errada nisso aí não. Mas é importante ele falar, é importante ele falar isso, né? Porque dá uma certeza muito grande. Eu não estou com essa dúvida, mas outras pessoas podem ter essa dúvida, como eu já falei para vocês, essa ideia de que os filhos falam pelo pai. Não necessariamente, tá? Não é em 100% dos casos isso não. Tem um monte de situação aí que filho não fala pelo pai, não. Então, assim, eu não tenho dúvida que o Flávio Bolsonaro foi mesmo escolhido pelo Bolsonaro, mas é importante o Bolsonaro ir lá e confirmar esse negócio e falar que é e coisa e tal. Então, acho muito bacana essa entrevista, acho muito importante essa entrevista, acho que vai ser muito interessante ver o que vai sair dessa entrevista, né? Vai ser uma entrevista de 1 hora, não é uma entrevista longa, é uma entrevista curta, mas é algo que pode realmente ajudar o Bolsonaro nisso daí. Mais uma vez, é importante para ele estar aberto, né, para o público, para ele ter contato com o público, e eu espero que isso aí seja só a primeira de muitas entrevistas, porque com certeza, uma vez que essa tenha acontecido, vários outros veículos de mídia vão ter interesse em falar com o Bolsonaro também, né? Então, tá aqui, ó, o veículo de comunicação escolhido pelo próprio ex-presidente é o Metrópolis. Então a impressão que dá é que foram oferecidas várias possibilidades de veículos de imprensa e ele escolheu o Metrópolis para fazer essa entrevista. A conversa exclusiva com Bolsonaro será em 23 de dezembro, meu aniversário, terça-feira da semana que vem, na carceragem da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre pena, né? Então, a última vez que o ex-presidente falou à imprensa foi no dia 15 de julho. 3 dias depois, Moraes impôs medidas cautelares a Bolsonaro, como uso de tornozeleira e proibição de postar conteúdo em redes sociais.
Então, um absurdo esse tipo de coisa, mas mais uma vez, importante o Bolsonaro ter contato com o público, importante essa entrevista. Estou ansioso para ver o que vai acontecer com isso daí. A gente não sabe como que vai ser essa entrevista. Se vai ser gravada, se vai ser por escrito, como é que vai ser essa entrevista. Qualquer entrevista que seja é melhor do que nenhuma entrevista. Eu briguei e fiquei chateado com o fato de terem proibido a última entrevista, a última possibilidade de entrevista que teve, no caso com o Café com Ferri, lá com o Rafael Ferri, né? O Bolsonaro falar é muito importante por vários aspectos nessa história. Então é isso daí, vamos ver. Estou ansioso para ver a entrevista do Bolsonaro, acho que vai ser positivo. E como se já não fosse esperado, Lulinha está enterrado até o pescoço. Veja o vídeo. Imagine por um momento a ironia disso daqui. O ano é 2026, novembro, filho do Bolsonaro vira presidente e o filho do Lula vai para a cadeia. E se eu te contar que isso não está muito distante, nem muito improvável de acontecer. No início do escândalo do roubo dos velhinhos do INSS, nós achávamos que seria o irmão do Lula, né, o Frei Chico, que seria o responsável pela derrubada do governo. Inclusive, o governo fez de tudo para blindar esse cidadão. Fizeram de tudo para impedir que ele fosse na CPMI e até a Polícia Federal fez de tudo para impedir que ele fosse investigado. Só que aí a bomba muito maior acaba de cair. O filho do Lula. Sim, e para piorar, o nome do cidadão é Lulinha. O Lulinha está enrolado até o pescoço no escândalo do INSS. Vamos lembrar rapidamente. O cara que foi preso, que está delatando todos os crimes, que está mostrando, que está provando tudo que aconteceu, que inclusive é o responsável pela prisão do careca do INSS. O careca do INSS, ele é o pivô, ele é o centro de tudo. Ele é o grande articulador de todo o roubo que aconteceu dos velhinhos do INSS, tá? Pois é, o careca do INSS, como que ele teve acesso a instituições do governo, ao ministério? O que fez o careca ter tanto acesso assim para poder roubar tanta gente? Bom, é aí que entra o Lulinha, o filho do Lula. O delator disse que o Lulinha recebia R$300 mil por mês, esse cidadão que está aqui do meu lado, do careca do INSS, além de ter recebido uma bolada de 25 milhões no início. Tudo isso através de uma empresa que o careca do INSS formou lá em Portugal, que é uma empresa de vender o cigarrinho do capeta. Bom, a imprensa começou a dizer que isso era mentira, obviamente, vão defender o filho do Lula. Só que aí surge uma nova prova, uma nova evidência que mostra que a delação é tudo verdade. Lulinha foi com careca do INSS para Portugal na primeira classe, mostram documentos da Polícia Federal. Careca do INSS estava no assento 3A e Lulinha na poltrona 6J, do voo Latam JJ 8148, ambas na primeira classe. Então, eles estavam indo para Portugal, justamente onde fica a empresa do careca do INSS, no qual ele paga o Lulinha, que agora mora na Espanha. O Lulinha não é bobo. Ele viu que o negócio ia feder para ele e foi morar na Espanha, fugiu lá para a Espanha. Polícia Federal tem em mãos a documentação que comprova uma das viagens de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, com o empresário Fábio Luiz da Silva, Lulinha, filho do presidente Lula. Os dois viajaram de primeira classe de Guarulhos para Lisboa, no dia 8 de novembro do ano passado. Os documentos da PF incluem a poltrona, aí fala o voo em questão, né? Edson Claro é quem está fazendo toda a delação. Esse Edson Claro aqui é a pessoa que está fazendo toda a delação. Olha que curioso. Estava aqui, ó, um sentado aqui na primeira classe e o outro aqui, mas obviamente é tudo uma mera coincidência. Vamos lá. Edson Claro também disse que Lulinha recebia mesada do careca, cerca de R$300 mil mensais. Segundo ele, o careca também fez um pagamento de 25 milhões para o filho do presidente Lula. Meus amigos, imagine se isso fosse algo que acontecesse com o filho do Bolsonaro. Imagine que fosse um filho do Bolsonaro recebendo uma bolada dessa. Cara, seria o fim do mundo. E aí, o diretor da Polícia Federal fala que, infelizmente, surgiram essas evidências aí, né? Infelizmente, a Polícia Federal está descobrindo um cara que ajudou a roubar os velhinhos do INSS. Bom, o diretor da Previdência já foi, né, demitido, foi preso, na verdade, ele foi preso, várias outras pessoas foram presas e tudo aponta para quem? Pro governo Lula. Curioso é o seguinte, o Lulinha
envolvido no roubo do INSS, a nora do Lula envolvida no roubo do Ministério da Educação, e a Polícia Federal, quando foi fazer a busca e apreensão, quem abre é o filho do Lula, aí tem o irmão do Lula também envolvido. Cara, parece que não sobra ninguém dessa família que não esteja envolvido em alguma espécie de crime onde eles estejam roubando os cofres públicos e o povo brasileiro. Esse escândalo deveria ser repassado e repassado todos os dias no Jornal Nacional, no Fantástico, mas não é. Então eu vou repetir, olha o escândalo, tenta entender isso aqui. O filho do presidente recebia mesada do cara que arquitetou o maior esquema de corrupção do Brasil, que é o roubo dos velhinhos do INSS. Você está vendo isso aparecer na televisão? Você viu isso aparecer no Jornal Nacional ou no Fantástico? Porque eu não vi. É como se fosse uma coisa... Eu tenho uma teoria. É esperado do Lula e da sua família roubar. Então, quando eles são pegos em algum esquema de corrupção, não causa aquela revolta, porque é como se fosse algo natural. Você não vai condenar um pitbull por morder alguém. Faz parte da natureza. Então, é como se fosse isso da imprensa, até nós. Parece que a gente não dá a devida atenção a esse tipo de fato, porque é da natureza do Lula e do DNA dele. Gente, tá bom, o Lula roubou, qual é a novidade? Ele tá roubando há 40 anos, foi preso por ser chefe do esquema de corrupção e o STF tirou ele e pôs na presidência. Vai dar em quê? Em nada. Provavelmente não vai dar em nada, a não ser que a gente mude de presidente, assim mudando o diretor da Polícia Federal e o novo presidente colocando mais 2 ministros no STF. Aí sim eu tenho esperanças de que essa pessoa aqui, vai para trás das grades. Curioso, né? Enquanto o filho do Bolsonaro está crescendo e pode virar o nosso presidente da República, o filho do Lula está se mostrando cada vez mais podre e pode acabar indo para um presídio. Um presidente, o outro para um presídio. Olha a que ponto chegou o Banco Master. Os técnicos do Banco Central relataram para a imprensa e para a polícia e para o Ministério Público que estão com medo. O presidente do Banco Central hoje, quinta-feira, numa coletiva de imprensa, deu um recado direto para o Toffoli. Eu vou te contar o recado, qual foi, e vou te contar também do que os técnicos do Banco Central estão com tanto medo. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam no canal, que também deixem o seu joinha, clicando no like. O algoritmo entende que esse conteúdo é relevante para você e acaba distribuindo para mais pessoas. Você ajuda o nosso canal aqui a crescer, a nossa comunidade a se expandir. Os técnicos disseram que estão com medo, que nunca sentiram uma pressão tão grande antes na vida deles a respeito de um banco. Nunca na vida deles sentiram tanta pressão em favor de um banco só, o Banco Master. Estão com medo de se identificarem, estão com medo de serem intimidados e, claro, não acreditam, e nenhum de nós, óbvio, que acredita que essas investigações que o Toffoli autorizou, sob seu controle, são realmente para se chegar com alguma conclusão que vá punir alguém. É muito provável que puna quem está se expondo para contar o que de errado havia no banco. E é isso que está gerando o medo nesses técnicos. Tanto que o Galípolo, presidente do Banco Central, veio a público numa entrevista hoje, quinta-feira, uma entrevista coletiva, e disse com todas as letras: eu represento o banco, os meus técnicos não precisam prestar esclarecimentos nenhum, eu próprio o farei. Disse ele, eu vou até aqui trazer as aspas dele, ele disse o seguinte, que eu, em especial, estou lendo, eu, em especial, como presidente do Banco Central, estou à disposição para ir lá prestar todo tipo de suporte e apoio ao processo de investigação. Com isso, ele está dizendo: parem de ficar atrás dos meus técnicos, deixem os meus técnicos em paz, eu respondo pelo banco, porque a pressão está sendo imensa em cima desses técnicos. O Galípolo está tentando blindar os técnicos, blindar o banco da pressão que eles estão sofrendo do Banco Master. E, óbvio, das autoridades que estão protegendo o Banco Master. E, claro, quem que está fazendo isso? É provável que isso esteja vindo desses
esse monte de gente que está interessada, né, no Banco Master ser um assunto página virada. Disse ainda o Galípolo o seguinte, vou de novo ler: documentamos tudo, cada uma das ações que foram feitas, cada uma das reuniões, cada uma das trocas de mensagens, cada uma das comunicações, tudo isso está devidamente documentado. Ou seja, o Galípolo, além de dizer eu respondo pelo banco, parem de ir atrás dos técnicos, não intimidem os meus técnicos, está também dizendo não me intimidem ou não achem que a gente vai passar pano para o que aconteceu, porque está tudo registrado. E se está registrado, não tem como esconder, não tem como pressionar a que esses documentos sumam, a que ninguém diga nada. Todas as reuniões feitas aqui estão registradas, todos os contatos, tudo. Ou seja, com isso, o que o Galípolo está tentando fazer, repito, é blindar a si, blindar ao banco, blindar aos seus técnicos, porque a pressão parece que está sendo imensa em relação a todos eles. Olha só a que ponto nós chegamos. Um caso vai para a Suprema Corte do país, um caso vai para um ministro da Suprema Corte, e as pessoas... E esse ministro autoriza uma investigação, e essa investigação autorizada gera uma pressão naqueles que deveriam estar à disposição da justiça para contar o que de errado houve. Essas pessoas que estão dispostas a contar o que houve estão sendo pressionadas a não fazê-lo. E a gente acha que está tudo bem, e a gente chama isso de democracia, e a gente acha que nós estamos sendo salvos por os ministros do STF, por essa corte que está olhando para tudo isso e botando ainda tudo isso sob sigilo para que a gente não veja o que está acontecendo. A gente só sabe disso porque a imprensa segue vigilante. Essa notícia saiu no Globo e tem sido, enfim, curiosamente, um dos veículos que tem publicado bastante a respeito desse caso. Olha, é realmente muito constrangedor viver num país em que a Suprema Corte é hoje um dos polos de injustiça. É uma corte política, não é mais uma corte de justiça. Esse Banco Master expôs a fratura exposta do absurdo que se tornou o STF nesse país. Vamos ouvir agora o senhor Oscar Aníbal Chipano, juiz corregedor internacional. Dia 20 de dezembro de 2025. Horário 3h31 da madrugada. Torno a repetir, dia 20 de dezembro de 2025. Horário 3 horas da madrugada, 31 minutos. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, com tutela e curatela de 123 países, representando a tutela e curatela de 123 nações signatários do Tribunal Penal Internacional. Está determinada a morte do espião da China, da Rússia, do Irã, da Turquia, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do Comando da Capital, do Comando Vermelho, do Cartel dos Soles, chefe operacional da Orcrim Foro de São Paulo, patente militar da Norte-Coreia, patente militar da China, patente militar de Cuba. Este que se faz chamar Luiz Inácio Silva, ele tem a morte determinada, ocupa a falsa identidade no governo da República Federativa do Brasil. Esse sujeito, ele é um elo de desgraça que está incentivando uma extorsão global. Ele promete e ele determina a toda a Europa, aos 27 estados, desde Macron até a Alemanha. Ele também envolve a NATO, a OTAN. Lá
da Europa, a Ucrânia. Ele tem acessos e todos eles aceitam, porque ele é perigosíssimo. Este indivíduo é falsa identidade. Ele vai ser morto hoje, dia 20 de dezembro de 2025, horário 3 horas da madrugada, 34 minutos. Quem está falando? É o senhor interventor, juiz corregedor arbitral internacional, Justiça Paga, Oscar Aníbal Chiapano, arbitragem internacional. Estamos com a tropa de intervenção e captura para vários elementos terroristas, localizados em 27 estados, 5.070 municípios, prefeitos, governadores, ministros, 39 ministros do governo federal do Brasil, país narcotraficante, rota da seda, do transporte de fentanilo, ópio, óleo de ópio, êxtase, heroína, todas as 13 mil fazendas localizadas na cabeça do cachorro, todas sendo exploradas e sendo administradas pela Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. A sede desta organização, Belém, onde se encontra a representação do Estado da República Federativa do Brasil. Este indivíduo, ele vai ser morto hoje, 20 de dezembro de 2025. O seu vice, Alckmin, ele é um espia preposto pelo Irã, pela Rússia, pela China, também toda a sua autarquia, todos já identificados, vai ser processado através já de guerra atômica nuclear contra o narcotráfico. Ele é o traficante da Malásia, do Vietnã, da Oceania, dos BRICS. Este elemento, que se faz chamar Luiz da Silva, ele é um espião e já não há diálogo. Ele, Alexandre Toffoli, Gilmar Mendes, Dino, Fac, Zanin, todos os indivíduos e todo o seu gabinete, todos os juízes auxiliares, todos os de suporte em representação de justiça nas cortes de 27 estados, todos os presidentes envolvidos com seus gabinetes estão todos com a captura determinada. Eles são opressores, administradores do narcótico, do dinheiro do narcótico, de folhas de pagamento. Eles fazem o branqueio, eles têm a determinação. Está envolvido o presidente do Banco Central, está envolvida a família do Alexandre, não consta a representação do seu Instituto de Advocacia, não consta o nome dessa mulher, como também do Toffoli, como também da mulher do Toffoli, em representação do Banco Master. Todos eles estão a lavar o dinheiro do narcotráfico e todos serão levados à prisão ou mortos, porque são terroristas. Estamos em guerra. Entendido? Então, Brasília vai ser invadida hoje,
20 de dezembro de 2025. Já neste momento, 3 horas da madrugada, 38 minutos, já estão as tropas nos aeroportos. Todos já com logística e desempenho ao monitoramento, procedendo imediatamente. Já as fronteiras secas, desde o Paraguai a estas 17 facções do narcotráfico, já todos estão em guerra local. Guerra contra o mundial. Estamos procedendo. Estamos em guerra atômica nuclear. O inimigo são terroristas, maoístas, todos eles ao delipêndio do planeta. Todos eles identificados, liderança de falsa identidade que se faz chamar Luiz da Silva. Ele é que determina os trabalhos. Ele é que criou os BRICS. Ele é que tem a intercessão e também a intimidação da Rússia, da China, do Irã. Este sujeito, ele, onde for encontrado, é um terrorista. Ele é um espião colocado pela administração Biden, Obama, Clinton, Bush. É treinado e será batido, perigosíssimo. Estamos entendidos? Onde foi encontrado esse sujeito, que não tem 70 e poucos anos, não, é um filho da... Entendeu? É um atleta, é um filho espião. Será hoje, 20 de dezembro de 2025. Já estão à captura dele, o Mossad, o Kraken, a CIA, a Interpol, a Europol, todo mundo está querendo ele. A Europa inteira, a Oceania, a Austrália, todo mundo quer ele. Querem exterminá-lo. Ele é queima de arquivo. Mas nós já chegamos primeiro. Tá bom? Por favor, viralizem isto o máximo possível. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer.
Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador.